Sejam bem-vindos ao Zerão da Ansiedade podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. Eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é seu maior carrasco. E já vou adiantar para quem está chegando agora. Hoje não tem Ana Boazinha, não tem Dani Boazinha. Não vai ser agradável de ouvir. Vai ser bronca mesmo para quem a carapuça servir. Quer começar, Dani? Quem é o nosso maior inimigo? Perguntinha para abrir. Quem é o nosso maior inimigo? Certamente não é a vida, não é o parceiro, não é o filho, não é o trabalho, não é a situação econômica, não é o político. O que sobra? Deus. Não é Deus. Certamente esse aí, coitado, tá totalmente isento de culpa. Basicamente, o nosso maior inimigo somos nós. São as crenças que a gente absorveu e se permite permanecer acreditando. A gente resolveu fazer esse podcast falando a respeito disso porque é muito, muito comum as pessoas chegarem no momento de crise e ainda assim não conseguirem perceber que se elas não assumem a responsabilidade, o aprendizado que a crise traz, ele não acontece. Na verdade, o que acontece é uma acomodação um pouquinho mais suportável de uma situação que é restritiva, que é desagradável, que é desequilibrada, mas que, por outro lado, é conhecida. É muito importante você olhar e entender esse conceito. A gente vem falando isso recorrentemente, né? O mundo hoje mostra as escolhas que cada ser humano fez. Tem coisas que eu olho e digo, gente, não é possível que a gente não consiga enxergar como o macro está representando e materializando o micro. Então, por exemplo, a gente tem problemas, eu vou tentar sair do maior para o menor para ficar mais claro. A gente tem problemas, por exemplo, a fome no mundo. Desde que eu me conheço por gente, o ser humano fala da fome do mundo. O que se gastou de dinheiro debatendo sobre a fome no mundo é um absurdo. A quantidade de movimentação que a gente viu nesse setor é absurda. E apesar disso, a gente continua com fome no mundo. Isso é o que a gente faz dentro das relações. A gente aceita a falta de ação efetiva porque a gente tem medo de assumir a responsabilidade. A gente faz a mesma coisa. Então, eu estou num casamento que me deixa faminta o tempo todo. Eu vou debater, eu vou fazer movimentos, eu vou isso, aquilo, mas eu não consigo perceber que entendimento da elevação moral, de não sei o que, na verdade, te tira a energia para ação. E a vida não muda sem ação. A vida é a materialização da energia em movimento. E energia em movimento é ação, não é pensamento. O pensamento, na verdade, ele se alimenta e você não consegue sair no lugar, você se aprisiona naquilo. Porque aquilo, milhões de possibilidades existem. Nada é seguro. A ação não significa que você vai ter que pagar o preço. Eu estou numa relação que me mantém faminta. Qual o preço que eu vou pagar? Eu vou pagar, assumir a responsabilidade, quer dizer, o meu preço será assumir a responsabilidade da minha vida e correr atrás de me alimentar. E de repente ter que encarar a solidão. E de repente ter que encarar o medo de não ter um parceiro do meu lado. Mas se você não fizer isso, não importa o resto, você vai continuar faminta.
E a gente criou uma sociedade que, de certa forma, valoriza o sacrifício, valoriza esse lugar. Olha como eu sou forte, olha como eu me sacrifico pela minha família. Olha que não sei o que. E é muito engraçado, gente, porque, de novo, eu sou absolutamente contra rupturas. Eu não estou incentivando divórcio, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando o seguinte: se existe doença na sua vida, você é responsável por isso. E se veio um caminho onde você saiu do amor apaixonado, que foi capaz de criar os melhores votos, de até a morte, né, os separe, e hoje você mal consegue olhar para esta pessoa que está do teu lado, você é tão responsável quanto ele. E foram as tuas não ações que te levam a esse lugar. Porque aquilo, o problema é que a gente joga tudo para debaixo do tapete. Porque a gente não age. A gente conversa, a gente negocia, a gente posterga. Quando a coisa chega lá na frente, é aquilo, apodreceu. Mas apodreceu porque você não tomou os cuidados anteriores. Porque você não expressou a sua verdade, porque você não colocou limites, porque você não fez as mudanças necessárias. E você é tão responsável quanto ele. E isso vai acontecer incluindo na meditação. Um monte de gente fica, mas como é que eu faço? Mas como é que eu faço? Mas como é que eu faço? Aí você chega e fala, faz assim. Aí a pessoa começa mais um. Eu preciso todo dia? Quanto é que isso custa? Isso vai funcionar? Será que eu estou fazendo certo? Não, de repente hoje eu não estou afim. Isso, por que a meditação tem que ser diária? Porque isso vai fortalecendo o teu compromisso com a ação criativa e saudável. Quando eu não abro mão de ter o meu espaço, eu começo a emitir isso para as pessoas, que eu sou uma pessoa que precisa ser respeitada e vista. Mas eu só vou receber a colheita disso se eu realmente plantar isso. Então aquilo tem que ter uma prioridade. A prioridade tem que ser a minha saúde. E a minha saúde envolve um monte de coisas. Não é só a meditação, não é só exercício, não é só a boa alimentação, não é só descanso, não é só prazer, é isso tudo junto todo dia. Enquanto as pessoas não fizerem isso, elas vão ficar andando em círculos, igual cachorro tentando morder o rabo. E culpar os outros não resolve. Esperar que os outros façam não resolve. Porque o que as pessoas não entendem é que essa maturidade, ela só acontece dentro de você. Se alguém faz por mim, eu não aprendo, eu não me desafio, eu não cresço, eu não amadureço. Eu permaneço num lugar pequeno, imaturo e infeliz. Ninguém pode fazer por você. E enquanto você não fizer, a vida vai te dar exatamente o que você está pedindo. Eu quero continuar pequenininha, eu quero continuar imatura, eu quero continuar reclamando, eu quero continuar esperando que caia do céu. Isso é uma outra história. Gente, pelo amor de Deus, para quem acredita em Deus. Amarra o cavalo. O que é isso? Deus não pode fazer suas obras se você não se mexer. Você é ferramenta de Deus. Quer dizer, se você quer alguma coisa, para ele ajudar você nessa direção, você tem que mexer a bunda. É aquilo, eu quero ganhar na loteria. Amiguinha, você vai ganhar na loteria só se você jogar. Eu quero ter uma empresa. Amiguinha, você só vai chegar na sua empresa se você trabalhar. Deus vai ajudar no caminho, mas você tem que se mover. Assim como ele ajuda, quando você está na habilidade, você não está sozinha. Mas é aquilo, ele dá apoio. Você tem que fazer o trabalho. Ok. Deu uma falhadinha no som, mas deu para pegar até o final.
Só complementando um cadinho assim o que a Dani falou, e se o outro fizer por mim, eu vou continuar pequeno, imaturo, esperando que caia do céu e alimentando uma relação de codependência, que a gente ainda vai falar, isso vai ser tema para outro episódio. Porque não adianta, a responsabilidade é sua, Érica. Por fim, compreendendo que o que pode estar em mim, exatamente, O poder, está em você, não. o poder, Hã? o Isso, poder o está poder em mim. está. Exatamente, o poder está em você. Não adianta tentar buscar em outro lugar, que você só vai encontrar frustração. E é o seguinte, tem uma hora que a gente fala que o tempo todo você tem que se tratar com carinho, beba bastante água, pega leve, não sei o que, você é humano, vai um passinho de cada vez, tudo isso continua valendo. E tem uma hora também que você tem que parar de passar a mão na sua cabeça. Porque senão você não vai sair do lugar. Eu tenho que meditar todo dia? Sim. Eu tenho que me alimentar bem? Sim. Eu tenho que isso? Tem. E tem duas coisas importantes nesse caminho. Deixa eu ver o comentário dela. A duras penas, mas aprendendo. É isso, é duro mesmo. Mas, gente, viver onde você tá, porque se você não tivesse no duro, você não tava aqui assistindo a gente agora. Onde você tá confortável? Também não tá. Então fica no duro, mas no duro saindo. Não fica no duro se afundando. E tem duas coisas nesse sentido, que eu vou tratar de formas diferentes agora, mas que no final vai levar para a mesma responsabilidade. A primeira eu estou sofrendo de ansiedade. Eu não sei como sair disso. Eu tô na inconsciência. Eu quero sair, mas eu não sei. Eu já fiz de tudo. Eu já fui a terapeuta X, eu já fui a psiquiatra, eu já fui. Foi o meu caso durante muitos anos, tá? Eu fiz psicoterapia, psicanálise, psico mais alguma coisa que eu já não lembro o nome. Eu tomei remédios, eu fazia exercício físico, eu tomava remédio controlado e eu tinha as análises e nada resolvia. Eu estava na inconsciência buscando, mas ainda assim isso é a minha responsabilidade, era minha e é a sua onde você está. Se você ainda não achou o caminho, tem que continuar buscando. Não adianta que não vai, às vezes cai no teu colo quando você abre, às vezes não. E se você ainda não sabe o que fazer para sair disso, da ansiedade não tem mais desculpa, tá? Da ansiedade, quem já assiste a gente traz provas de estudos, traz os casos e fica falando aqui o tempo todo. Não existe nada mais eficaz para você sair da ansiedade do que criar o hábito de meditar. Então você já sabe o caminho. E aí vem a segunda coisa. Eu tô não sei o que fazer. Eu quero sair, mas ainda não sei o que fazer, não descobri. Continua correndo atrás. É uma escolha. Ou você desiste, ou você continua buscando saúde, alegria, amor e prazer para sua vida. E a segunda é a que dá mais raiva para quem está assistindo de fora. Você já sabe o caminho e escolhe fazer diferente. Porque dá preguiça, porque dá trabalho, porque dói, seja lá como for. Eu vou contar só uma historinha para ilustrar isso, que eu acho impressionante. Eu sofri durante alguns anos também, além de tudo que eu já contei, de sinusite. Então eu tinha aquela sinusite que ficava o tempo todo, aquela dor de cabeça que ficava o tempo todo. Aí, por fim, em algum momento, me indicaram um médico e eu comecei a fazer um tratamento com esse médico. E todo mundo que chegava para reclamar, eu tenho sinusite, não aguento mais, vivo com dor de cabeça, tenho que tomar antibiótico o tempo todo, eu indicava o tal médico. Agora eu não posso mais indicar que ele nem tem horário, gente. Nem adianta. Mas é o seguinte, aí ia indicando. Aí vi um monte de gente que era um médico que cuidava. Busquem esse tipo de médico que te cuida de forma integral, que não vê não olha para o teu nariz. A minha sinusite estava sendo gerada no intestino inflamado. Enfim. E aí indicava para todo mundo, para todo tipo de gente. E um monte de gente foi, um monte de gente saiu com a ajuda desse médico de sinusite, até de depressão eu conheci, porque é um trabalho
inteiro, né? Que te olha como inteiro. E uma vez uma certa pessoa que eu já tinha indicado esse médico e que já tinha ido e que largou o tratamento, teve uma tal crise de sinusite e falou assim para mim: ai, eu tenho que entender por que que eu fico me sabotando. Qualquer coisa que acontece no meu emocional, eu já tenho uma crise de sinusite. Cara, a pessoa já sabia o caminho. E entra nesse, ai, tadinha de mim, tô com crise de novo. É o que eu falo aqui, que eu acabei de falar. Tem uma hora que você tem que parar de passar a mão na sua cabeça. Você já sabe o caminho. E tem que ir, e tem que fazer as escolhas. Tô com preguiça, hoje acordou chovendo, frio, ventando, escuro, nublado, tudo cinza. Ai, que preguiça de meditar, queria ficar na cama. Vai ficar onde tá. Vai ficar onde tá. Presta atenção na escolha que tá fazendo. E tem a questão da preguiça, tem muito a questão da preguiça. Da onde que vem a questão da preguiça? Vem do nosso DNA, do caçador-coletor, que quer poupar energia, que, né, vem lá de trás? Tem também. Mas tem um outro lugar que pouca gente fala. Que quando você faz essas escolhas, você é obrigada a encarar suas emoções. E é o que pouca gente está tendo coragem de fazer. Porque reclamar é muito mais fácil. E reclamar dá pena. As pessoas se compadecem com você. Olha, coitadinha dela, olha como ela sofre. Você ganha atenção, né? Enfim, tenha preguiça, porque você precisa também encarar suas emoções. E tem que passar pela dor. A gente sabe o como é chato passar pela dor, mas já está doendo onde você está. Então, aproveitando que a gente está chegando no final do ano e as pessoas começam a fazer as resoluções de ano novo, as resoluções de 2023 e sei lá mais o quê, aproveita para fazer essa resolução de passar menos a mão na sua cabeça e começar a tomar atitude. Porque reclamar não vai adiantar. Sentir autopiedade não vai adiantar. Entrar no papel de vítima, então, que só vai dali para baixo. Acho que, Dani, tem Você tá me comentários? ouvindo? Eu tô Eu tô, a meio sua imagem atrasada. tá falhando. Uhum. Ó, É, agora estou entendendo a minha própria rinite recorrente, minhas pedras nos rins, meu intestino, difícil. É difícil. E assim, ficar falando é pior ainda. E aproveitando quem está comentando aqui, eu não vou falar o nome que depois essa live vai ficar salva e não vou expor a pessoa, tá? Quem me chamou no direct para perguntar: eu posso fazer o Díberes caminhando? Vou aproveitar para esclarecer isso de uma vez. Meditação Díberes é uma das meditações mais ativas, mais fáceis para quem está começando. Ela é muito simples de fazer, não requer grande. A Dani já vai entrar de volta, tá? Não requer grande esforço. E eu falo assim, o Díberes, você usa a voz, blá, 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 fica fazendo esse monte de som para tirar a tua mente do caminho. E o Díberes é maravilhoso para acabar com esse excesso de pensamento, esse excesso de ansiedade que fica na mente, os pensamentos obsessivos, e seja lá mais o que for que você esteja sofrendo. E eu falo, enquanto você estiver andando, você pode fazer um pouco de Díberes. Quando você estiver tomando banho, você pode fazer um pouco de Díberes se a mente estiver perturbando, até para ir criando o hábito. Só que, gente, o Díberes é uma meditação estruturada. Você fazer caminhando, tomando banho, enquanto está cozinhando, é auxiliar. Agora, é uma meditação estruturada que você tem que separar lá os seus 15 minutos de Díberes, para que é a parte da atividade, e os 15 minutos de silêncio. Esse é o mínimo para você se dar. 30 minutos por dia. Agora, por que a gente entra nesse tipo de armadilha? Eu posso fazer enquanto estou caminhando? Pode. Mas preste atenção que quando você faz esse tipo de pergunta, você está se enganando.
que você quer distrair a mente. Você está querendo, eu vou fazer, mas não vou fazer. É aquela coisa, é aquele tipo de fuga que a gente faz ainda de forma inconsciente para não entrar na emoção. E, gente, tem que entrar na emoção. Tem que entrar na emoção. Não adianta... A Dani caiu de novo, deixa eu ver. Dani, vou te mandar o convite novamente, tá? Se você não entra na emoção, não adianta. Não adianta, que não vai. Você não vai sair de onde está e eu vou ficar fazendo díberes, a meditação díberes caminhando. Tem no meu Instagram ensinando como é que faz essa meditação. Pode até te dar um alívio, mas não vai te tirar de onde você está. Não vai. É fundamental que você entre na emoção. E toda vez que a gente evita a emoção, a gente vai continuar no mesmo lugar. Simplesmente porque a emoção faz parte da vida. E não tem jeito de ser diferente. A gente precisa entrar na emoção. É um pouco assustador entrar na emoção, porque a gente não é ensinado como se faz. Não tá rolando mesmo. Não tá rolando. Já botei 4G e tudo. Eu vou só finalizar o tema, que aí depois a gente pode fazer uma parte 2 para fechar. Gente, para finalizar esse tema, assim, o nosso maior carrasco é a gente mesmo. Por mais difícil que tenha sido seu... Por mais difícil que tenha sido seu histórico, que tenha sido qualquer coisa na sua vida, que tenha sido a sua relação com seus pais, o histórico de relacionamentos amorosos que você teve, a sua relação com o filho, a sua relação com os irmãos, por mais dificuldade que você tenha tido na vida, quando você chega num estado que você já sobreviveu e já passou por todas aquelas dificuldades, se você só fica culpando quem está em volta, não adianta, porque tudo que você vai conseguir é se afundar mais em doenças, em estados emocionais depressivos, em nada que não vai funcionar. Então, é o seguinte, se você ainda, para finalizar, são os dois aspectos que eu falei, se você ainda não sabe o que fazer para sair dessa situação, é continuar buscando, para sair da onde você está. E a gente diz aqui e repete o tempo todo, a meditação resolve, ajuda, dá estrutura emocional e da estrutura física, da estrutura para você aprender a caminhar no medo de fazer as mudanças que você precisa. E se você já sabe o que fazer e escolhe fazer diferente, aí você vai ser obrigada a viver na miséria da sua escolha. Dani, o som continua sem sair. Bom, acho que por hoje é isso. Tá o recado bem dado. A gente vai voltar para fazer a parte 2 desse tema, que eu achei um tema bem legal, inclusive teve bastante participação aqui. Galerinha, muito obrigada. E toda quinta-feira tem live também, tá? Toda terça e quinta a gente tem live ao meio-dia. Terça-feira, gravação do Zerão da Ansiedade Podcast, que depois vai lá pro canal do YouTube e compartilhe o vídeo, manda para os seus amigos. Quem ainda não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve, porque é muito importante. Deixa seu like, é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando, para a gente continuar fazendo. E também deixa seu comentário, dá sugestão de tema, faz pergunta. A gente sempre fala que está aberta aqui para responder, porque é um conhecimento que a gente quer passar. E na quinta-feira, toda quinta-feira, meio-dia, tem live no meu Instagram que chama A Terapeuta Responde, que é a audiência que manda pergunta para a Dani, a gente seleciona previamente para ela vir responder e poder te ajudar. Então, um beijo e até a próxima!